Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje eu vou provocar esse assunto com vocês aí. Pare de ser teimosa e teimoso, planeje. Essa é uma ferramenta muito importante no seu dia a dia. Você que é empresário, você que é empresária, precisa utilizar essa ferramenta para poder te ajudar, para poder diminuir a carga que tem sobre você, empresário. Isso também serve para os profissionais, mas hoje a gente vai falar basicamente aqui para você, para te ajudar. A gente está chegando no final do ano, você precisa planejar aí o seu ano seguinte, para você ter resultados melhores, para você conseguir atingir seus objetivos. Isso é importante. Então pare de ser teimoso e teimosa. Use a ferramenta que é fácil fazer. É só você colocar em operação que você vai perceber o quanto isso é importante no seu dia a dia. Depois você vai dizer o seguinte: como é que eu não usei isso antes, tá ok? Eu vou te mostrar nesse vídeo tudo isso aqui para poder te ajudar. Então já dá aquela clicada aí para poder ajudar o nosso canal e, se puder, compartilhe o máximo possível com as pessoas para poder ajudar isso, ok? Então pare de ser teimoso e teimosa, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Qual é o grande problema desse cenário? É que você tem muita falta de prioridade. Você não consegue entender o caminho que você tem que seguir. Ah, mas Marcelo, mas é difícil, é isso, é aquilo, é cheio de choramingação, cheio de desculpas e, sabe, situações que não fazem sentido, ao ponto de você não perceber que você está se prejudicando. Muitos empresários se perdem em tarefas que não têm o menor sentido porque não conseguem entender a lógica que precisa ser executado. E aí o que acontece? Você fica fazendo uma coisa, fica fazendo outra, faz coisas o dia inteiro e chega morto, cansado no final do dia e percebe que não se realizou absolutamente nada. Essa é a famosa sobrecarga, porque você não está atuando nas atividades que são estratégicas. O que são atividades estratégicas? Você pode me perguntar. São aquelas atividades que eu preciso executar na sequência correta para eu poder atingir o meu objetivo. Vamos pensar numa casa aqui para poder te clarificar um pouquinho melhor? Eu preciso organizar primeiro as atividades que são do solo, que são do terreno, para depois eu fazer a fundação, para depois eu fazer o levantamento das paredes, a laje ou o telhado, e aí concluir no telhado. Por último é que eu vou fazer a decoração da casa, que eu vou fazer a pintura da casa, que eu vou colocar os móveis, que eu vou colocar o acabamento. Percebe que tem uma sequência lógica? Para eu atingir o meu objetivo, eu preciso colocar isso na sequência lógica. Isso são atividades com foco na estratégia, tá certo? O que você faz? Você foca em tudo, menos na estratégia. Você começa a fazer coisas que não vão fazer diferença no seu dia a dia, nos seus resultados. Então começa por aí, para você entender qual é a gravidade, qual é o seu problema, é muito importante, tá bom? Quais são as causas de tudo isso? Falta de clareza do objetivo principal, aonde você quer chegar. Isso é muito importante, porque quando eu entendo o meu objetivo maior, eu vou colocar atividades para eu atingir o meu objetivo maior, tá certo? Isso faz com que eu tenha muita desorganização e falta de um plano de ação. Eu fico fazendo qualquer coisa, eu não faço a sequência. Já pensou começar a casa pelo telhado? Já começou a começar a casa pela decoração? Você fica perdendo o foco, você começa a pensar na decoração, só que o terreno ainda não está nem comprado. Olha só a discrepância da situação. Olha só como você fica trabalhando em atividades equivocadas no seu dia a dia. Consome a sua energia e não gera um resultado. Você não tem plano de ação. Fica naquela tentativa de querer abraçar o mundo e você não resolve o que você tem que fazer. Que é de fato uma única atividade que você precisa focar e para que você consiga avançar. Consequências de tudo isso: perda de tempo, perda de recursos, né? Você muitas vezes não está aí cheio de dinheiro, não está aí cheio de tempo, não consegue distribuir o seu tempo para outras atividades, fica focado só em perda de tempo. Decisões reativas, o que significa isso? Que eu só vou reagir a determinado ponto, naquilo que acontecer, e aí você fica sem foco de crescer. Você fica muito no operacional e acaba não fazendo a sua empresa crescer. Dificuldade em atingir resultados que de fato vão fazer sentido para você e para o seu negócio, tá ok? Então preste atenção nesses pontos, mas calma aí que tem solução para isso. Eu vou te apresentar aqui quais são os pontos importantes que você tem que se preocupar e modificar aí no seu dia a dia. Primeiro deles é definir o objetivo estratégico, é aonde você quer chegar, para que você consiga definir metas intermediárias para você poder verificar se você está crescendo ou não. Isso é importante. Deixe seu objetivo muito claro
e muito específico. Ah, Marcelo, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro quanto? Seja específico. Em quanto tempo você quer ganhar esse dinheiro? Eu quero aumentar as vendas. Quanto que você quer aumentar as vendas? Eu quero aumentar o meu número de clientes. Quantos clientes você quer aumentar? Defina as suas metas e deixe muito claro isso. Isso vai te ajudar fortemente. Eu quero construir uma casa. Qual o tamanho dessa casa? Quantos quartos, quantos cômodos, quantas cozinhas, quantos banheiros, quantas vagas na garagem? Vai ser um andar, 2 andares? Percebe que eu estou deixando específico? Uma casa pode ser qualquer tamanho, pode ser uma casinha pequenininha, pode ser uma casa de boneca, tá certo? Se eu não deixar específico, fica qualquer coisa, fica solto no ar. A gente tem que aprender a trabalhar mais com isso, porque isso que vai definir quais são as minhas prioridades. Aí o que acontece? Eu vou identificar as atividades de alto impacto para que eu atinja esse resultado no qual eu estabeleci no ponto anterior. Então eu vou focar naquilo que traz resultado. O que eu preciso fazer agora é fazer atividades para comprar o terreno. Sem comprar o terreno eu não consigo nem fazer projeto. O que eu vou ficar pensando na cor da parede? Percebe que não faz sentido nenhum ficar pensando na cor da parede, sendo que eu nem tenho terreno ainda. E o terreno é o que define o tamanho da casa, é o que define o formato da casa e por aí vai. Outro ponto importante dentro da solução é, aí sim eu vou organizar as prioridades, eu vou listar e seguir a ordem clara de cada uma das etapas ou das atividades. Tá certo? É isso que eu vou entender dentro desse contexto de estabelecer a ordem das coisas, de estabelecer a prioridade das coisas. Eu tenho que começar pelo terreno, não dá para começar pela tinta da parede. Então, a gente se equivoca muito porque não tem clareza no objetivo. Outro ponto importante da solução é delegar e eliminar tarefas de baixo impacto. Tarefas no qual eu não preciso estar fazendo, aí a gente está falando mais de negócios mesmo, para eu poder sair do operacional, eu delego para que eu faça a minha empresa crescer, eu vou atuar em atividades para desenroscar aquelas que estão paradas e prejudicando o resultado, percebe? Então é importante você ter essa noção no dia a dia para que você consiga ter melhores resultados. É direcionar o foco para o essencial. Eu gosto muito dessa analogia. Pensa numa arma, você tem uma mira, a mira você precisa atingir o alvo. Para você atingir o alvo, você precisa ter foco no alvo. A única maneira de você acertar o alvo é você focar no alvo. E aí você consegue atingir o seu objetivo. A mesma lógica acontece no dia a dia dentro das empresas. Eu preciso estabelecer o foco, eu preciso mirar no foco e colocar aquela atividade como essencial para eu poder executar naquele dia. Faça esse exercício diariamente para você entender onde que você tem que atuar, onde que você tem que destravar o negócio para poder acelerar e fazê-lo crescer e atingir aí seus objetivos. Ainda dentro da solução é revisar e ajustar constantemente as prioridades, porque as coisas acabam mudando, as coisas acabam atrasando, às vezes até adiantando. Então você vai avaliar regularmente para você poder manter esse foco, se de fato está andando, se está andando dentro dos prazos, se está andando dentro dos recursos disponíveis. Tá ok? Para você não ter surpresas ao final do tempo que você estabeleceu, tá bom? Quais são os benefícios de tudo isso dentro dessa implementação, dessa priorização dentro dos negócios? É maior eficiência, né, e uso estratégico do seu tempo. Você vai colocar o seu tempo naquilo que de fato traz resultado, naquilo que de fato gera valor para o negócio. Um crescimento alinhado aos objetivos no qual você estabeleceu e o seu time estabeleceu para longo prazo, tá bom? Importantíssimo isso. E menos sobrecarga da sua parte, tá ok? E mais clareza na tomada de decisão. Você vai chegar ao final do dia com um sentimento de missão cumprida e com clareza daquilo que você precisa tomar como decisão para os próximos dias, para os próximos meses e até mesmo para os próximos anos. Foco nas atividades que de fato trazem resultados para os nossos negócios. Isso é muito importante. Conclusão: pare de ser teimoso e teimosa. Invista em metodologias, em ferramentas para utilizar e facilitar a sua vida aí no seu dia a dia. Para de ser teimoso, porque essa ferramenta ela é importantíssima. Essa ferramenta ela está em todos os níveis da sociedade que gera muito resultado para as pessoas. Então comece a utilizar. Marcelo, mas eu tenho dificuldade. Apenas comece. Depois você vai aprimorando. Você acha que a gente aqui aprendeu isso como? É fazendo. A gente aprendeu ouvindo as pessoas também, mas a gente só de fato internaliza isso
no momento que a gente começa a fazer, no momento que a gente começa a aplicar, colocar a mão na massa. Eu já errei muitas vezes, eu vou continuar errando muitas vezes, mas uma coisa é certa, eu vou seguir em frente, fazendo os meus planejamentos, planejando os meus projetos, fazendo, porque eu tenho certeza que isso é a melhor maneira de se fazer um projeto, se desenvolver negócio, planejando e colocando esse plano em operação. Por isso que a gente sempre fala aqui, plano e ação, plano e ação. Sem ação não tem resultados. Lição de casa é você analisar todos esses pontos que a gente falou aqui, definir quais ações você vai colocar no papel aí, planejar, que é colocar responsáveis e prazo, e aí é plano e ação, né? Não poderia ser diferente. Você tem que colocar isso em prática, caso contrário, isso se perde ao longo do tempo. Passou um dia, 2 dias, você não colocou em operação, vai diminuindo aí a sua vontade de fazer essa mudança no seu dia a dia. É claro que você vai ter dúvidas, e aí o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para mim para eu poder te ajudar aí cada vez mais. A gente tem uma mentoria onde a gente coloca a nossa energia aqui dentro da tua empresa para poder acelerar todo esse processo, tá certo? Então, se você quiser impulsionar os seus negócios, manda uma mensagem para a gente que a gente vai marcar um diagnóstico onde a gente vai entender que momento que você está, se você está querendo começar, se você está começando, se você já começou, se você já está estabelecido com os seus negócios, a gente vai fazer esse diagnóstico para poder te apresentar uma proposta, tá ok? Eu fico esperando aqui a sua mensagem para a gente bater aquele papo, tá ok? Gostou do conteúdo? Curta, compartilha, principalmente para as pessoas que precisam aí ao seu redor saber desse conteúdo para você poder conversar de igual para igual, tá ok? Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!